A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 73. Os três acamparam 25 quilômetros a oeste do lugar onde ficara Stu. Haviam chegado a outro desmoronamento, este menor. O motivo pelo qual tinham feito tão pouca quilometragem era que pareciam ter perdido um pouco de ânimo. Era difícil dizer se ia ter volta. Os pés pareciam pesar mais. Conversavam um pouco. Nenhum deles queria olhar a cara do outro, receando ver seu próprio medo espelhado nela. Acamparam ao escurecer e fizeram uma fogueira de mato seco. Havia água, mas não comida. Glenn socou o resto do seu tabaco no cachimbo e imaginou, de repente, se Stu tinha algum cigarro. A ideia estragou seu gosto pelo tabaco e ele bateu o cachimbo numa pedra, chutando sem pensar o resto de seu Breckenridge. Quando uma coruja pisou na escuridão, poucos minutos depois, ele olhou em volta. — Escute, onde anda Kojak? Perguntou. — Ora, é meio engraçado, não é? Diz Ralph. Não me lembro de tê-lo visto em nenhum momento nas últimas 2 horas. Glenn se levantou. — Kojak! Berrou. — Ei, Kojak! Kojak! Sua voz ecoou solitária no agreste. Não veio resposta. Ele tornou a sentar, tomado de tristeza. Escapou-lhe um leve suspiro. Kojak o seguira por quase todo o continente, de um lado a outro. Agora sumira. Parecia um terrível presságio. — Acha que alguma coisa pegou ele? Perguntou Ralph baixinho. Larry disse em voz baixa, pensativo. Talvez ele tenha ficado com Stu. Glenn ergueu os olhos surpreso. Talvez, disse, pensando a respeito. Talvez tenha sido isso o que aconteceu. Larry jogava um seixo de uma das mãos para a outra, sem parar. Ele disse que Deus talvez lhe mandasse um corvo para alimentá-lo. Duvido que ainda exista algum por aí. É bem provável que ele mande um cão em vez disso. A fogueira emitiu um som crepitante, enviando uma coluna de fagulhas para o alto na escuridão, que turbilhonaram em breves cintilações e se desfizeram a seguir. Quando Stu viu a forma escura que deslizava ribanceira abaixo em sua direção, recostou-se empertigado contra o montículo mais próximo, a perna estirada rígida à sua frente. Sua mão entorpecida agarrou uma pedra de bom tamanho. Estava enregelado até os ossos. Larry tinha razão. 2 ou 3 dias exposto àquela baixa temperatura iriam matá-lo com a mais perfeita eficiência. Só que agora parecia que outra coisa o liquidaria antes disso. Kojak permanecera a seu lado até o pôr do sol e depois se fora, escalando sem dificuldade a ribanceira. Stu não o chamara de volta. O cão saberia encontrar o caminho de volta para Glenn e seguiria a viagem com o dono. Talvez tivesse seu próprio papel a desempenhar. Agora, no entanto, desejaria que Kojak tivesse ficado em sua companhia um pouco mais. As pílulas eram uma coisa, porém não sentia o menor desejo de ser dilacerado por um dos lobos do homem escuro. Agarrou a pedra com mais firmeza quando a forma indistinta fez uma pausa a uns 20 metros na descida da ribanceira. Então começou a se aproximar de novo. Uma sombra mais escura dentro da noite. — Vamos, venha logo, disse Stu em voz rouca. A sombra negra sacudiu o rabo e se aproximou. Kojak? Era ele. E trazia algo na boca que deixou cair nos pés de Stu. Depois sentou-se nas patas traseiras, abanando a cauda, esperando os cumprimentos. — Grande cachorro! Exclamou Stu admirado. Grande cachorro! Kojak lhe trouxera um coelho. Stu pegou seu canivete, abriu-o e esfolou o coelho em 3 movimentos rápidos. Recolheu as entranhas fumegantes e as jogou para Kojak. — Você quer? Kojak queria. Stu tirou a pele do coelho.
O pensamento de ingeri-lo cru não foi muito convidativo para seu estômago. Lenha? Disse para Kojak sem muita esperança. Havia ramos e troncos de árvores dispersos ao longo das margens, derrubados pela inundação. Porém nada ao alcance. Kojak balançou o rabo e não se moveu. Você busca? Len? Mas Kojak sumira. Ele girou, correu para o lado esquerdo da vala e voltou correndo com um pedaço de pau seco nas presas. Pôs-se ao lado de Stu e latiu. Agitava rapidamente a cauda. Bom cachorro, disse de novo Stu. Pegue mais, Kojak. Latindo de alegria, o cão partiu de novo. Em 20 minutos, trouxera de volta lenha suficiente para uma grande fogueira. Stu arrancou com cuidado lascas suficientes para usar como gravetos. Conferiu a situação dos fósforos e viu que tinha uma caixa e meia. Acendeu os gravetos na segunda tentativa e alimentou a fogueira com cuidado. Logo havia uma respeitável chama e ele chegou o mais perto possível, sentado no saco de dormir. Kojak deitou-se do outro lado da fogueira com o focinho sobre as patas. Quando o fogo baixou um pouco, Stu espetou o coelho e o assou. O cheiro logo ficou forte e convidativo, a ponto de fazer sua barriga roncar. Kojak percebeu e sentou-se, olhando o coelho com grande interesse. Metade para você e metade para mim, seu grandão. Tudo bem? 15 minutos depois, tirou o coelho do fogo e conseguiu rasgá-lo no meio sem queimar muito os dedos. A carne ficara queimada em algumas partes, e em outras meio crua, mas superou em muito a presuntada do Great Western Markets. Ele e Kojak a devoraram, e, quando acabavam, um uivo arrepiante desceu pelo barranco abaixo. Nossa! Disse Stu com a boca cheia de coelho. Kojak já estava de pé, pelos eriçados, rosnando. Avançou de pernas rígidas em torno da fogueira e tornou a rosnar. O que havia uivado calou-se. Stu se deitou, a pedra do tamanho de um punho ao lado de uma das mãos e a faca de mola aberta do outro lado da outra. As estrelas estavam frias, altas e indiferentes. Ele voltou os pensamentos para a Fran e os afastou com a mesma rapidez. Aquilo doía demais, barriga cheia ou não. Não vou dormir, pensou, por muito tempo. Mas dormiu, com a ajuda de uma das pílulas de Glenn. E quando as achas da fogueira se reduziram a brasas, Kojak veio dormir junto dele, dando-lhe o seu calor. E assim foi que, na primeira noite depois que o grupo se separou, Stu comeu quando os outros passaram fome e dormiu fácil quando o sono dos outros foi interrompido por pesadelos e pela nervosa sensação de uma condenação que se aproximava rápido. No dia 24, o grupo de 3 peregrinos de Larry and the Old fez 50 quilômetros e acampou a nordeste do outreiro de San Rafael. Naquela noite, a temperatura caiu para a casa dos 6 graus abaixo de zero, e eles fizeram uma grande fogueira e dormiram junto dela. Kojak não tornara a juntar-se a eles. O que acha que Stu está fazendo esta noite? Perguntou Ralph a Larry. Agonizando, disse Larry sucintamente. E ficou sentido quando viu o sofrimento no rosto simples e honesto de Ralph, mas não sabia como atenuar o que dissera. E afinal, provavelmente era verdade. Tornou a se deitar, sentindo-se estranhamente certo de que era o dia seguinte. O que quer que fossem encontrar, estavam quase lá. Pesadelos nessa noite. Estava numa excursão com um grupo chamado Shed Blues Connection, um dos que lembrava com mais vividez ao acordar. Estavam programados para o Madison Square Garden, e a lotação estava esgotada. Subiram ao palco sob trovejantes aplausos. Larry foi ajustar o microfone, pondo-o na altura certa, e não conseguiu mexê-lo. Dirigiu-se ao do guitarrista principal, mas também estava emperrado. Baixista,
organista, a mesma coisa. Vaias e aplausos ritmados começaram a vir da multidão. Um por um, os membros do conjunto retiraram-se do palco, com sorrisos furtivos nas altas colas psicodélicas semelhantes às usadas pelos Byrds em 1966, quando Roger McGuinn ainda estava no topo. E ainda assim Larry vagava de um microfone a outro, tentando encontrar pelo menos um que pudesse ajustar. Mas estavam todos a pelo menos 3 metros de altura e totalmente emperrados. Pareciam cobras de aço inoxidável. Alguém na multidão começou a berrar por garota, você saca seu homem. Eu não canto mais este número. Ele tentava dizer. Parei quando o mundo acabou. Eles não o ouviam e começou a erguer-se um coro, a partir das filas de trás e varrendo o Garden, ganhando força e volume. Garota, você saca seu homem? 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 Ele acordou com o coro nos ouvidos. O suor brotara por todo o seu corpo. Não precisava de Glenn para lhe dizer que tipo de sonho fora esse, nem o que significava. O sonho em que não se alcançam os microfones, não se consegue ajustá-los, é comum entre os músicos de rock, tanto quanto de que você está no palco e não se lembra de um único verso. Larry imaginava que todos os artistas de palco tiveram uma variação desses antes de uma apresentação. Era um sonho de incompetência. Manifestava esse único temor que tudo superava. E se você não conseguir? E se você quiser, mas não conseguir? O terror de ser incapaz de dar o simples salto de fé, que é o lugar onde qualquer artista, cantor, escritor, pintor, músico começa. Faça bonito pro pessoal, Larry. De quem for essa voz? Da sua mãe? Você é um tomador, Larry. Não, mãe, não sou não. Não canto mais esse número. Parei quando o mundo acabou. Sério. Continuou deitado e tornou a adormecer. Seu último pensamento foi que Stu tivera razão. O homem escuro ia pegá-los. Amanhã, pensou. O que quer que vamos encontrar, estamos quase lá. Mas não viram ninguém no dia 25. Os 3 caminharam em frente, imperturbáveis sob o luminoso céu azul. E viram pássaros e animais em abundância, mas não gente. É espantoso como a vida silvestre retorna, disse Glenn. Eu sabia que seria um processo tão rápido. E claro que o inverno vai aparar isso um pouco, mas ainda assim é espantoso. Faz só 100 dias desde os primeiros brotos. É, mas não tem cavalo nem cachorro, disse Ralph. Não parece direito, sabe? Inventaram um micróbio que matou quase todo mundo, mas isso não bastou. Era preciso levar seus 2 animais favoritos também. O micróbio levou o homem e os melhores amigos do homem. E deixou os gatos, disse Larry mal-humorado. Ralph se animou. Bem, tinha Kojak. Tinha Kojak. Isso matou a conversa. As montanhas armavam-lhe carrancas, esconderijos para dezenas de homens com armas e telescópios. A premonição de Larry de que seria neste dia não o abandonara. Toda vez que chegavam ao topo de uma colina, ele esperava ver a estrada bloqueada lá embaixo. E cada vez que não estava lá, ele pensava numa emboscada. Falaram de cavalos, de cachorros e búfalos. Alf disse que os búfalos estavam voltando. Nick e Tom Cullen os tinham visto. Não estava tão distante o dia, em seu tempo de vida talvez, em que os búfalos poderiam voltar a escurecer as planícies. Larry sabia que era a verdade, mas que também era mentira. O tempo de vida deles talvez não passasse de mais 10 minutos. Então já quase escurecera e era hora de procurar um lugar para acampar. Chegaram ao topo de um outeiro final e Larry pensou: eles vão estar bem lá embaixo. Mas não havia ninguém.
Acamparam perto de uma placa verde refletora que dizia Las Vegas 480. Haviam comido relativamente bem nesse dia. Tacos, refrigerantes e 2 Slim Jims que dividiram igualmente. Amanhã. Tornou a pensar Larry e adormeceu. Nessa noite, sonhou que ele, Barry Gregg e os Tethered Remnants iam tocar no Madison Square Garden. Era a grande chance deles. Iam aquecer a plateia para um supergrupo que tinha o nome de uma cidade. Boston, ou talvez Chicago. Todos os microfones tinham pelo menos 3 metros de altura de novo. E ele começou a correr de um para o outro mais uma vez, com a plateia aplaudindo ritmadamente e a pedir: garota, você saca seu homem. Ele baixou o olhar para a primeira fila e sentiu um súbito jorro gelado de medo. Charles Manson estava ali. O X na testa reduzido a uma cicatriz branca e retorcida, aplaudindo e cantando. Também Richard Speck, olhando-o com olhos arrogantes e imprudentes. Um cigarro sem filtro tremelicando entre os lábios. Ladeavam o homem escuro. Atrás deles, John Wayne Gacy. Flagg liderava o coro. Amanhã. Tornou a pensar Larry, tropeçando de um microfone demasiado alto para outro, sob as quentes luzes de sonho do Madison Square Garden. Vejo você amanhã. Mas não foi no dia seguinte, nem no outro. Na noite de 27 de setembro, acamparam na aldeia de Fremont Junction, e ali havia muita coisa para comer. Fico esperando que isso acabe, disse Larry a Glenn nessa noite. E cada dia não acaba, e piora. Glenn balançou a cabeça. Sinto a mesma coisa. Não seria engraçado se fosse apenas uma miragem, seria? Apenas um pesadelo de nossa consciência coletiva? Larry olhou-o com um exame momentaneamente surpreso. Depois, balançou devagar a cabeça. Não acho que seja apenas um sonho. Glenn sorriu. Nem eu, meu jovem, nem eu. Fizeram contato no dia seguinte. Logo depois das 10 da manhã, chegaram ao topo de uma elevação e abaixo deles, para o oeste, a 8 quilômetros de distância, 2 carros estavam parados frente a frente, bloqueando a alta estrada. Era exatamente como Larry pensara que seria. Acidente? Perguntou Glenn. Ralph protegia os olhos com a mão. Acho que não. Não parados daquele jeito. Homens dele, disse Larry. Acho que sim, concordou Ralph. Que fazemos agora, Larry? Larry tirou o lenço grande do bolso de trás da calça e enxugou o rosto com ele. Naquele dia, ou o verão retornara ou começavam a sentir o vento do deserto. A temperatura subira. Mas é um calor seco, ele pensou calmo. Eu estou suando um pouco. Enfiou o lenço de volta no bolso. Agora que realmente começara, sentia-se bem. Mais uma vez tinha aquela sensação esquisita de que era uma apresentação, um espetáculo a ser apresentado. Vamos descer e ver se Deus de fato está conosco. Certo, Glenn? Você manda. E começaram a caminhar. Meia hora depois, estavam suficientemente perto para ver que os carros frente a frente haviam pertencido à patrulha estadual de Utah. Vários homens armados esperavam por eles. Vão atirar na gente? Perguntou Ralph para puxar a conversa. Não sei, disse Larry. Porque alguns dos rifles são bacanas, com mira telescópica. Estou vendo o sol se refletindo nas lentes. Se quiserem nos derrubar, vamos estar ao alcance a qualquer momento. Continuaram andando. Os homens do bloqueio da estrada dividiram-se em 2 grupos. Cerca de 5 na frente, armas apontadas para o grupo de 3 que caminhava ao encontro deles, e outros 3 agachados atrás dos carros. 8, Larry? Perguntou Glenn. Estou vendo 8. Como está você, aliás? Estou legal,
disse Glenn. Ralph? Desde que a gente saiba o que vai fazer quando chegar a hora, disse Ralph. É só o que quero. Larry tomou a mão dele por um momento e a apertou. Depois pegou a de Glenn e fez o mesmo. Estavam a uns 500 metros das radiopatrulhas agora. Não vão atirar em nós direto, disse Ralph. Já teriam atirado. Agora eles conseguiam distinguir rostos, e Larry os examinou com cuidado. Um tinha uma barba cerrada. Outro era jovem, mas quase careca. Deve ter sido um vagabundo, para começar a perder os cabelos ainda na escola, pensou Larry. Outro usava uma camiseta amarelo berrante com um desenho de um camelo sorridente estampado, e embaixo do camelo a palavra Super Ramp, em letras tipo pergaminho antigas. Outro parecia um contador. Mexia numa pistola Magnum 357 e parecia 3 vezes mais nervoso que Larry, como alguém que ia estourar o próprio pé se não se acalmasse. Não parecem muito diferentes dos nossos caras, disse Ralph. Parecem sim, respondeu Glenn. Estão todos com os ferros. Aproximaram-se a uns 5 metros dos carros de polícia que bloqueavam a estrada. Larry parou e os outros com ele. Fez-se um momento mortal de silêncio quando os homens de Flag e o bando de peregrinos de Larry se entreolhavam. Então, Larry Underwood disse suavemente: E aí? O homenzinho, que parecia um contador, deu um passo à frente. Ainda mexia na Magnum. Vocês são Glendon Batman, Lawson Underwood, Stuart Redman e Ralph Bretnan? Escute, seu pateta, disse Ralph. Não sabe contar? Alguém deu uma risadinha. O tipo contador corou. Quem está falando? Larry disse. Stu sofreu um acidente a caminho daqui. E acredito que você mesmo vai sofrer um se não parar de mexer nessa arma. Mais risadinhas. O contador conseguiu enfiar a pistola no cós da calça cinzenta, o que o fez parecer mais ridículo do que nunca. Um sonho de fora da lei de Walter Mitty. Eu me chamo Paul Burson, ele disse. E em virtude do poder em mim investido, estou prendendo vocês e ordenando que venham comigo. Em nome de quem? Perguntou logo Glenn. Burson os olhou com desdém, mas um desdém misturado com mais alguma coisa. Você sabe em nome de quem estou falando. Então diga. Mas Burson ficou calado. Está com medo? Perguntou Glenn. Olhou para os 8. Estão com medo daquele cujo nome não ousam dizer? Muito bem. Eu digo por vocês. É Randall Flagg, também conhecido como o Homem Escuro, também conhecido como o Homem Alto, também conhecido como o Turista Andarilho. Nenhum de vocês o chama assim? A voz subira para as oitavas mais altas, mais claras da fúria. Alguns dos homens se entreolharam, nervosos, e Burson recuou um passo. Chamem de Nyarlathotep Hotep Ahaz Astarode. Chamem de Riela 7 Anubis. O nome dele é Legião, e ele é uma apóstata do inferno, e vocês puxam o saco dele. A voz tornou a cair para um tom confidencial. Ele sorriu de um modo envolvente. Só pensei em deixar isso claro. Peguem eles, disse Burson. Peguem eles todos e atirem no primeiro que se mexer. Por um estranho segundo, ninguém se mexeu, e Larry pensou: eles não vão nos pegar. Estão com medo de nós como nós deles. Mais ainda, apesar de terem armas. Olhou para Burson e disse: a quem está querendo enganar, seu putinho? Nós queremos ir. Foi para isso que viemos. Então eles se mexeram, quase como se fosse Larry que houvesse ordenado. Ele e Ralph foram jogados no banco traseiro de uma radiopatrulha, Glenn no da outra. Estavam atrás de uma tela de aço. Não havia maçanetas internas. Estamos presos, pensou Larry. Descobriu que a ideia o divertia.
4 homens se apertaram no banco da frente. A radiopatrulha deu uma ré, virou e começou a se dirigir para o oeste. Ralph suspirou. Com medo? Perguntou Larry em voz baixa. Raios me parta se eu sei. Parece tão bom estar fora do mato que não sei dizer. Um dos homens da frente disse. O velho falastrão. É ele quem dá as ordens? Não, sou eu. Como é seu nome? Larry Underwood. Esse é Ralph Bretton. O outro cara é Glenn Batman. Olhou pela janela dos fundos. A outra radiopatrulha vinha atrás deles. Que foi que houve com o quarto cara? Quebrou a perna. Tivemos que deixá-lo. Jogo duro, tá certo. Eu sou Barry Dorgan. Segurança de Vegas. Larry sentiu uma absurda resposta. É um prazer conhecê-lo. Subiu aos lábios e teve de sorrir um pouco. Qual a distância até Las Vegas? Bem, a gente não pode ir muito rápido, por causa dos bloqueios na estrada. Estamos liberando as vias da cidade, mas leva tempo. Estaremos lá em cerca de 5 horas. Não é uma coisa? Disse Ralph balançando a cabeça. Nós estamos na estrada há 3 semanas e apenas 5 horas de carro levam a gente até lá. Dorgan se retorceu até poder olhar para eles. Não entendo por que vocês estavam a pé. Aliás, não entendo nem mesmo por que vieram. Sabiam que ia acabar assim. Fomos mandados, disse Larry, para matar Flagg, creio. Não tem muita chance disso, companheiro. Você e seus amigos estão indo direto para a cadeia municipal de Las Vegas. Aqui não tem carta de saída livre de prisão nem que pague $200. Ele tem um interesse especial em vocês. Sabia que estavam vindo. Fez uma pausa. Apenas deseje que ele faça coisa rápido com vocês. Mas acho que não vai fazer. Não tem andado de muito bom humor ultimamente. Por que não? Perguntou Larry. Mas Dorgan pareceu achar que já falara o suficiente. Demais até, talvez. Voltou-se para a frente sem responder e Larry e Ralph ficaram vendo o deserto passar. Em apenas 3 semanas, a velocidade se tornara uma novidade de novo. Levaram de fato 6 horas para chegar a Las Vegas. A cidade ficava no meio do deserto, como uma joia incrível. Havia muita gente nas ruas. Acabara o dia de trabalho e todos aproveitavam o frescor do anoitecer nos gramados, bancos de praça e paradas de ônibus, ou sentados na entrada de finadas capelas matrimoniais e lojas de penhores. Observavam curiosos os carros de patrulha quando passavam e depois voltavam ao que estavam conversando. Larry olhava em volta, pensativo. A eletricidade estava ligada, as ruas limpas e o lixo do saque desaparecera. Glenn tinha razão, disse. Ele pôs os trens para rodar no horário. Mas ainda me pergunto se isso é forma de dirigir uma estrada de ferro. Todo o seu pessoal parece ter os nervos à flor da pele, Dorgan. Dorgan não respondeu. Chegaram à cadeia municipal e entraram pelos fundos. Os 2 carros da polícia estacionaram num pátio cimentado. Quando Larry saltou, se esticando para espantar a rigidez que se instalara em seus músculos, viu que Dorgan tinha 2 pares de algemas. Ora, vamos, disse, francamente. Desculpe, ordens dele. Ralph disse. Nunca fui algemado em minha vida. Já fui preso e posto no depósito de bêbados umas 2 vezes antes de me casar, mas nunca fui algemado. Falava baixo, o sotaque de Oklahoma se tornando mais acentuado, e Larry percebeu que ele estava completamente furioso. Recebi ordens, disse Dorgan. Não torne as coisas mais difíceis que o necessário. Ordens, disse Ralph. Eu sei quem dá suas ordens. Ele matou meu amigo Nick. O que faz você ligado àquele cão do inferno? Parece um cara legal quando está sozinho. Olhava para Dorgan com uma expressão de interrogação tão raivosa que este balançou a cabeça e desviou a vista. É meu trabalho,
disse. E eu o faço. Fim de papo. Ponha os pulsos à frente. Se não, mando alguém fazer isso por você. Larry estendeu as mãos e Dorgan o algemou. O que você era? Perguntou Larry curioso. Antes. Polícia de Santa Mônica. Segundo detetive. E está com ele. Me perdoe por dizer, mas na verdade é meio esquisito. Empurraram Glebetman para juntar-se a eles. Por que está empurrando ele? Perguntou Dorgan furioso. Se você tivesse de ouvir 6 horas de papo furado deste cara, também o estaria empurrando, disse um dos homens. Não importa quanta besteira você teve de escutar. Guarde suas mãos para si mesmo. Dorgan olhou para Larry. Por que é engraçado que eu esteja com ele? Fui tira por 10 anos antes da capitão viajante. Vi o que acontece quando caras como vocês estão no comando, sabe? Meu jovem, disse Glenn suavemente. Suas experiências com bebês espancados e usuários de drogas não justificam que abrace um monstro. Tirem eles daqui, disse Dorgan, sua voz regular. Celas separadas. Alas separadas. Acho que você não vai poder viver com sua opção, meu jovem, disse Glenn. Parece que não há muito de nazista em você. Desta vez, o próprio Dorgan o empurrou. Larry foi separado dos outros dois e levado por um corredor vazio enfeitado com avisos de proibido cuspir, para os banheiros e desinfecção, e um que dizia você não é um hóspede. Eu gostaria de um chuveiro, ele disse. Talvez, disse Dorgan. Vamos ver. Ver o quê? Se você vai cooperar. Dorgan abriu uma cela no fim do corredor e empurrou Larry para dentro. E os braceletes? Perguntou Larry estendendo-os. Dorgan abriu-os e os tirou. Melhor? Muito. Ainda quer o chuveiro? Claro. Mais que isso. Larry não queria ser deixado sozinho, ouvindo o eco das passadas se afastando. Se o deixassem só, o medo começaria a voltar. Dorgan sacou um pequeno caderno de notas. Quantos são vocês? Na zona. 6.000, disse Larry. Todos jogamos bingo nas noites de quinta-feira. E o prêmio para uma cartela cheia é um pneu de 10 quilos. Quer o chuveiro ou não? Quero sim. Porém, não achava mais que iria tê-lo. Quantos de vocês lá? 25.000, mas 4.000 abaixo dos 12 anos e com direito a drive-in de graça. Economicamente falando, um fracasso. Dorgan fechou o caderno e o olhou. Eu não posso, cara, disse Larry. Ponha-se no meu lugar. Dorgan balançou a cabeça. Não posso fazer isso, porque não sou maluco. Por que estão aqui? No que acha que isso vai resultar para vocês? Ele vai matá-los com certeza, amanhã ou depois de amanhã. E se quiser que vocês falem, vocês falarão. Se quiser que sapateiem e toque punheta ao mesmo tempo, também farão isso. Você deve ser louco. Fomos mandados pela velha, mãe Abigail. Na certa você sonhou com ela. Dorgan balançou a cabeça, mas de repente não encarava Larry. Não sei do que está falando. Então vamos deixar por aí mesmo. Tem certeza de que não quer falar comigo e ganhar um chuveiro? Larry deu uma risada. Não me vendo tão barato assim. Mande seu próprio espião para o outro lado. Se encontrar alguém que não pareça uma doninha, o segundo nome de mãe Abigail será falado, quer dizer. Como queira, disse Dorgan. Voltou pelo corredor sob as luzes protegidas por telas. Na outra ponta, passou por um portão de barras de aço que se fechou às suas costas com um baque oco. Larry olhou em volta. Como Ralph, já estivera na cadeia em 2 ocasiões. Embriaguez pública uma vez, posse de uma trouxinha de maconha em outra. Juventude desvairada. Não é o Hitz, murmurou. O colchão no catre parecia decididamente mofado,
e ele imaginou um tanto morbidamente se alguém morrer ali em junho ou princípios de julho passados. O toalete funcionava, mas com água cheia de ferrugem na primeira vez que ele deu descarga. Um sinal confiável de que não fora usado por muito tempo. Alguém deixara um livrinho de faroeste. Larry o pegou e tornou a largá-lo. Sentou-se no catre e ficou escutando o silêncio. Sempre detestou ficar sozinho, mas, de certa maneira, sempre ficou, até chegar à Zona Franca. E agora não era tão ruim quanto temia que fosse. Muito ruim, mas podia enfrentar. Ele vai matar vocês com certeza, amanhã ou depois de amanhã. Só que Larry não acreditava nisso. Simplesmente não ia ser assim. Não receio mal algum, disse para o silêncio mortal do bloco de celas, e gostou da forma como soou. E repetiu. Deitou-se e ocorreu-lhe a ideia de que finalmente fizera a maior parte do caminho para a costa oeste. Mas a viagem fora mais longa e estranha do que qualquer um poderia ter imaginado. E ainda não acabara. Não receio mal algum, tornou a dizer. Adormeceu, o rosto calmo, e dormiu um sono sem sonhos. Às 10 da manhã do dia seguinte, 24 horas depois de terem avistado pela primeira vez o bloqueio da estrada ao longe, Randall Flagg e Lloyd Henry foram ver Glenn Batman. Ele estava sentado de pernas cruzadas no chão da cela. Encontraram um pedaço de carvão debaixo do catre e acabara de escrever uma legenda na parede. Entre o entalhe de órgãos genitais masculinos e femininos, nomes, números de telefone e poeminhas obscenos. Eu não sou o oleiro, nem a roda do oleiro, mas o barro do oleiro. Tanto o valor da forma atingida não depende do valor intrínseco do barro, quanto da roda e da arte do mestre. Admirava esse provérbio. Ou era aforismo? Quando a temperatura no bloco de celas deserto de repente pareceu cair muito. A porta no fim do corredor se abriu com um rumor. A saliva na boca de Glenn sumiu de repente e o cavão se partiu entre seus dedos. Saltos de botas ressoaram no corredor, em sua direção. Outras passadas, pequenas e insignificantes, estalavam juntas, tentando acompanhar. Ora, é ele. Vou ver a cara dele. De repente, sua artrite piorou. Ficou terrível, na verdade. Parecia que os ossos haviam sido subitamente esvaziados e enchidos de vidro moído. E ainda assim ele se voltou com um sorriso interessado e expectante no rosto quando os saltos pararam diante da cela. Ora, aí está você, disse Glenn. E não é nem metade do ogro que imaginávamos. Parados do outro lado das barras estavam dois homens. Flagg à direita de Glenn. Usava jeans e uma camisa de seda branca que reluzia suave à luz mortiça. Sorria para Glenn. Atrás, um cara mais baixo que não sorria de modo algum. Tinha um queixo curto e olhos que pareciam grandes demais para o rosto. A cor era daquelas com as quais o clima do deserto jamais seria bondoso. Queimara-se, descascara e tornara a se queimar. Trazia pendurada no pescoço uma pedra negra com uma mancha vermelha e tinha uma aparência cebosa, resinosa. Gostaria que você conhecesse meu auxiliar, disse Flagg com uma risadinha. Lloyd Harrend, apresento-lhe Glenn Batman, sociólogo, integrante do Comitê da Zona Franca e único remanescente da assessoria de alto nível da zona, agora que Nick Andrews morreu. Prazer, murmurou Lloyd. Como está sua artrite, Glenn? Perguntou Flagg. O tom era de comiseração, mas os olhos faiscavam com grande alegria e sabedoria secreta. Glenn abriu e fechou rapidamente as mãos, retribuindo o sorriso de Flagg. Ninguém jamais saberia o esforço necessário para manter aquele sorriso delicado. O valor intrínseco do barro. Ótima, respondeu. Muito melhor por dormir ao ar livre.
Obrigado. O sorriso de Flag cedeu um pouco. Glenn captou apenas um vislumbre de estreita surpresa e raiva. Ou medo. Decidi soltar você, disse de modo brusco. O sorriso tornou-se a brotar, radiante e vulpino. Lloyd soltou um pequeno arquejo de surpresa e Flag se voltou para ele. Não foi, Lloyd? Claro, disse Lloyd. Sem dúvida. Bem, ótimo, replicou Glenn descontraído. Sentia a artrite afundando cada vez mais nas juntas, entorpecendo-as como gelo, inchando-as como fogo. Vão lhe dar uma pequena motocicleta e você pode voltar quando quiser. Claro que eu não poderia ir sem meus amigos. Claro que não. Só precisa pedir. Ajoelhe e peça. Glenn deu uma risada com vontade. Jogou a cabeça para trás e riu muito. E forte. Enquanto ria, a dor nas juntas começou a diminuir. Sentiu-se melhor, mais forte e de novo no controle. Ah, você é um figuraça, disse. Vou lhe dizer o que vai fazer. Por que não procura um grande monte de areia, arranja um martelo e martela toda aquela areia dentro do rabo? O rosto de Flag se encheu de sombra. O sorriso escorregou. Os olhos, antes escuros como a pedra negra que Lloyd usava, agora pareciam fulgir amarelados. Ele estendeu a mão para a fechadura da porta e passou os dedos por ela. Ouviu-se um zumbido elétrico. Um fogo saltou entre os seus dedos e um cheiro de carne queimada pairou no ar. A fechadura caiu no chão, fumegante e negra. Lord Henry deu um grito. O homem de negro agarrou as barras e fez a porta da cela correr sobre o trilho. Pare de rir. Glenn riu mais alto. Pare de rir de mim. Você não é nada, disse Glenn, enxugando os olhos e ainda dando risadinhas. Ah, desculpe, é só que estávamos todos com tanto medo. Fizemos uma imagem de você. Estou rindo tanto de nossa tolice quanto de sua lamentável falta de substância. Dê um tiro nele, Lloyd. Flag voltou-se para o outro homem. Mexia o rosto de uma forma horrível. Cerrava as mãos em garras de predador. Ah, me mate você mesmo, se vai me matar, disse Glenn. Certamente é capaz. Me toque com um dedo e pare meu coração. Faça o sinal da cruz invertido e me cause uma enorme embolia cerebral. Baixe o raio do bocal da lâmpada e me parta em dois. Deus! Ah, Deus do céu! Desabou no catre da cela e virou-se de um lado para o outro, consumido por intensas gargalhadas. Dê um tiro nele, rugiu o homem escuro para Lloyd. Pálido, tremendo de medo, Lloyd sacou sem jeito a pistola do cinto, quase a deixou cair e a apontou para Glenn. Tinha de usar as duas mãos. Glenn olhou-o sorrindo. Era como se estivesse num coquetel dos professores no gueto dos cérebros em Woodsville, New Hampshire, recuperando-se de uma boa piada, pronto para fazer a conversa retornar a canais mais sérios de reflexão. Se vai dar um tiro em alguém, Sr. Harrod, dê. Agora, Lloyd. Lloyd puxou cegamente o gatilho. A arma disparou com um tremendo barulho no espaço fechado. Os ecos ricochetearam furiosos de um lado para o outro. Mas a bala apenas tirou lascas do concreto a 5 centímetros do ombro direito de Glenn, ricocheteou, bateu em alguma coisa e tornou a desviar. Não sabe fazer nada direito? Rugiu Flag. Atire nele, seu retardado. Atire nele. Está parado bem à sua frente. Estou tentando. O sorriso de Glenn não mudou, e ele apenas se encolheu um pouco diante do tiro. Repito, se você tem de atirar em alguém, atire nele. Ele não é humano. Na verdade, você sabe. Certa vez o descrevi a um amigo como o último mago do pensamento racional, Sr. Harrod. Isso era mais certo do que eu sabia. Mas já está perdendo a magia. Ela está escorrendo dele. E ele sabe disso. E você sabe.
Dê um tiro nele e nos poupe de sabe Deus quanto derramamento de sangue e morte. O rosto de Flegg ficou imóvel. Dê um tiro em um de nós pelo menos, Herring, disse ele. Eu o tirei da cadeia quando estava morrendo de fome. É de caras assim que você queria se vingar. Caras pequenos que falam demais. Lloyd disse, Senhor, não tente me enrolar. É como Randall Flegg diz. Mas ele está mentindo. Você sabe que está. Retrucou Glenn. Ele me falou mais verdades do que qualquer outro se deu ao trabalho de fazer em toda a minha vida. Disse Lloyd, e atirou 3 vezes em Glenn, que foi arremessado para trás, rodopiou e se retorceu como uma boneca de trapos. O sangue voou no ar escuro. Ele bateu no catre e cocheteou e rolou no chão. Conseguiu se erguer sobre um dos cotovelos. Está tudo bem, Sr. Herring, murmurou. Você não sabe de nada. Cale a boca, seu canalha falastrão, berrou Lloyd. Tornou a atirar e o rosto de Glenn Batman desapareceu. Atirou mais uma vez e o corpo saltou sem vida. Lloyd deu mais um tiro. Chorava. As lágrimas rolavam pelas bochechas raivosas queimadas de sol. Lembrava-se do coelho que esquecera e deixara comer as próprias patas. Lembrava-se de Puck e das pessoas no Continental Branco, de Diógeo Magnífico. Lembrava da cadeia de Fênix e do rato, e de que não conseguira comer os insetos do colchão. Lembrava-se de Tresk, e de que a perna de Tresk começara a parecer frango frito do KFC depois de algum tempo. Tornou a puxar o gatilho, mas a pistola emitiu apenas um pequeno estalido. Tudo bem, disse Flegg em voz baixa. Tudo bem. Bom trabalho. Bom trabalho, Lloyd. Lloyd deixou cair a arma no chão e encolheu-se para longe dele. Não me toque, gritou. Eu não fiz por você. Fez sim, disse Flegg carinhosamente. Pode achar que não, mas fez. Estendeu o braço e tocou com o dedo a pedra negra no pescoço de Lloyd. Fechou a mão sobre ela e, quando tornou a abrir, a pedra sumira. Fora substituída por uma chavinha de prata. Acho que prometi isso a você, disse o homem escuro. Em outra cadeia. Ele estava errado. Eu cumpro minhas promessas, não cumpro, Lloyd? Cumpre. Os outros estão partindo, ou planejando partir. Sei quem são eles. Sei todos os nomes. Whitney, Ken, Jane. Ah, sim. Sei todos os nomes. Então por que não põe um fim nisso? Não sei. Talvez seja melhor que partam. Mas você, Lloyd, você é meu bom e fiel servidor, não é? Sou, sussurrou Lloyd. A admissão final. Acho que sou. Sem mim, o melhor que você poderia ter feito seriam bobagens, mesmo que sobrevivesse à cadeia, certo? Certo. O garoto Lauder sabia disso. Sabia que eu podia fazê-lo maior, mais alto. Por isso vinha me procurar. Mas estava muito cheio de ideias, muito cheio delas. De repente, parecia perplexo e velho. Depois, acenou com a mão impaciente e o sorriso tornou a desabrochar em seu rosto. Talvez esteja ficando ruim, Lloyd. Talvez esteja por algum motivo que eu não entendo. Mas o velho mago ainda tem alguns truques, Lloyd. 1 ou 2. Agora me escute. O tempo é curto se quisermos parar essa crise de confiança. Se quisermos cortá-la pela raiz, por assim dizer. Vamos resolver tudo amanhã com Underwood e Bretney. Agora me escute com muito cuidado. Lloyd foi para a cama depois de meia-noite e só conseguiu adormecer nas primeiras horas da manhã. Falou com o rato. Falou com Paul Burson. Com Barry Dorgan, que concordou com que aquilo que o homem escuro queria pudesse, e provavelmente seria, ser feito antes da luz do dia.
A construção no gramado da frente do grande hotel MGM começou por volta das 10 da manhã no dia 29. Um grupo de trabalho de 10 homens com ferros de soldar, martelos, rebites e um grande suprimento de longos tubos de aço. Estavam arrumando os canos nas carrocerias abertas de 2 caminhões diante do chafariz. O ferro de soldar logo atraiu uma multidão. "Veja, mãe Andy", gritou Ginny. "É um espetáculo de fogos de artifício." "É, mas é hora de todo menino bonzinho ir para a cama." Andy Richfield arrastou o menino com um secreto medo no coração, sentindo que alguma coisa má, talvez alguma coisa perversa como a própria supergripe, estava se formando. Eu quero ver as faíscas", gemeu Ginny, mas ela o arrastou rápida e firmemente para longe. Julie Larry aproximou-se de Rato, o único sujeito em Las Vegas que ela considerava repulsivo demais para dormir com ele, a não ser, talvez, num sufoco. A pele negra dele luzia no fulgor branco azulado dos ferros de soldar. Ele estava fantasiado como um pirata etíope. Calça de seda larga, faixa vermelha e um colar de dólares de prata no pescoço magricela. "O que é isso, ratinho?" perguntou. "O rato não sabe, minha cara, mas o rato teve uma ideia." Teve mesmo. "Parece trabalho negro amanhã, muito negro. Como dar uma rapidinha com o ratinho aqui. O que acha, meu bem?" "Talvez", disse Julie, "mas só se você souber o que é isso tudo." "Amanhã toda Las Vegas vai saber", disse Rato. "Pode apostar seu doce e deleitável rabo nisso. Venha com o rato, minha cara, que ele lhe mostra os 9.000 nomes de Deus." Mas Julie, para grande desprazer do rato, se fora. Quando Lloyd finalmente adormeceu, o trabalho já estava feito e a multidão desaparecera. Havia 2 grandes gaiolas na carroceria aberta do caminhão, com buracos meio quadrados nos lados direito e esquerdo de cada uma. 4 carros estavam parados próximos, cada um com um gancho de reboque. As correntes serpenteavam pelo gramado do grande, e cada uma terminava pouco adentro dos buracos quadrados nas gaiolas. Da ponta de cada corrente pendia uma pequena algema de aço. Ao amanhecer de 30 de setembro, Larry ouviu deslizar a porta na extremidade do bloco de celas. Passadas se aproximaram rapidamente, descendo o corredor. Larry estava deitado no catre, as mãos entrelaçadas sob a nuca. Não dormira durante a noite. Estivera pensando, rezando, dava tudo no mesmo. Fosse o que fosse, a velha ferida se fechara finalmente, deixando-o em paz. Sentiu as 2 pessoas que encarnara a vida inteira, a pessoa real e a idealizada, fundirem-se num único ser vivo. Sua mãe gostaria deste Larry. Rita Blackmore também. Era um Larry a quem Wayne Stuck jamais teria de esclarecer sobre os fatos da vida. Era um Larry que seria apreciado até mesmo pela higienista oral de tanto tempo atrás. "Vou morrer. Se existe Deus, e agora creio que deve existir, esta é a sua vontade. Vamos morrer e, de algum modo, tudo isso vai acabar como um resultado de nossa morte." Desconfiava de que Glenn Batman já tinha morrido. Na véspera ouvira tiros no outro bloco de celas, um bocado de tiros. Vinham da direção para a qual Glenn havia sido levado, não a de Ralph. Bem, ele era velho, atormentado pela artrite. E fosse o que fosse que Flegg planejara para ele esta manhã, seria muito desagradável. As passadas chegaram até sua cela. "Levante-se, pão de forma", chamou uma voz satisfeita. "O rato chegou para fazer você mexer esse rabo branquelo." Larry olhou em torno. Um sorridente pirata negro, usando um colar de dólares de prata, estava parado à porta dele, empunhando uma espada. Atrás dele o sujeito de óculos, o que parecia um contador. Chamava-se Burson. "O que é?" perguntou Larry. "Meu caro,
disse o pirata. Isto é o fim. O próprio fim. Tudo bem, replicou Larry levantando-se. Burson falou rapidamente e Larry percebeu que estava amedrontado. Quero que fique sabendo, disse Burson. Isso não foi ideia minha. De ninguém por aqui, até onde eu posso ver, disse Larry. Quem foi morto ontem? Batman, respondeu Burson, baixando os olhos. Tentando fugir. Tentando fugir, repetiu Larry. Ele começou a rir. Rato se juntou a ele zombeteiro. Os dois riram juntos. A porta da cela se abriu. Burson se adiantou com as algemas. Larry não ofereceu resistência e estendeu os pulsos. Burson o algemou. Tentando fugir, disse Larry. Qualquer dia desses você também será morto tentando fugir, Burson. Seus olhos se desviaram para o pirata. Você também, ratinho. Baleado tentando escapar. Ele começou a rir. E desta vez Rato não se juntou ao riso. Olhou para Larry carrancudo e começou a erguer a espada. Baixe isso, seu babaca, censurou Burson. Seguiram em fila para a saída. Burson, Larry e Rato. Quando cruzaram a porta no final da ala, mais 5 homens se juntaram ao grupo. Um deles era Ralph, também algemado. Oi, Larry, disse Ralph desoladamente. Você ouviu? Eles lhe contaram? Sim, ouvi. Os escrotos. Está quase acabado para eles, não está? Sim, está. Vocês, calem a boca. Grunhiu um deles. Está quase acabado é para vocês. Esperem só para ver o que os espera. Vai ser uma festa e tanto. Não, acabou, insistiu Ralph. Você não sabe? Não sente? Rato o empurrou, fazendo-o cambalear. Calha a boca, gritou. Rato não quer mais ouvir essas babaquices de voodoo. Nunca mais. Você está pálido à beça, Rato, disse Larry sorrindo. É você que parece branquelo agora. Rato tornou a brandir a espada, mas não havia ameaça no gesto. Ele parecia assustado. Todos pareciam. Havia uma sensação no ar. Uma sensação de que haviam todos entrado na sombra de uma coisa enorme que se precipitava. Uma van verde-oliva, com cadeia municipal de Las Vegas estampado na lateral, esperava no pátio ensolarado. Larry e Ralph foram empurrados para dentro. As portas bateram, o motor foi ligado e partiram. Eles se sentaram nos duros bancos de madeira, as mãos algemadas entre os joelhos. Ralph disse em voz baixa. Ouvi um deles dizendo que todo mundo em Las Vegas vai estar lá. Acha que vão nos crucificar, Larry? Isso ou alguma coisa parecida. Olhou para o homem grande. Ralph tinha um chapéu manchado de suor enfiado na cabeça. Apenas se esfrangalhara e embolara, mas ainda se erguia da fita, desafiante. Com medo, Ralph? Morto de medo, sussurrou Ralph. Eu sou um bebê para esse negócio de dor. Jamais gostei nem de ir ao médico tomar injeção. Arranjava uma desculpa para adiar, se pudesse. E você? Muito. Pode vir se sentar aqui ao meu lado? Ralph se levantou, as correntes das algemas tilintando, e sentou ao lado dele. Ficaram calados durante algum tempo, e depois Ralph disse baixinho. Fizemos um longo caminho com a porra de uma só remada. É verdade. Só gostaria de saber para que serviu tudo isso. Vejo apenas que ele vai fazer um espetáculo de nós, para que todo mundo veja que ele é o chefão. Foi para isso que percorremos essa distância toda? Não sei. A van zumbia em silêncio. Eles ficaram no banco sem falar, de mãos dadas. Larry estava com medo, mas além desse sentimento dominava outro mais profundo, de paz, imperturbável. Ia dar certo. Não temerei o mal, murmurou, mas estava com medo.
Fechou os olhos e pensou em Lucy. Pensou em sua mãe. Pensamentos aleatórios. Levantar para ir à escola nas manhãs frias. As vezes em que vomitara na igreja. Quando encontrou uma revista de mulher pelada no chão da calçada e a olhara com Rudy, os dois com mais ou menos 9 anos. Quando vira a World Series em seu primeiro outono em Los Angeles com Yvonne Wetterling. Não queria morrer. Tinha medo de morrer. Mas se acostumou à ideia o melhor que pôde. A escolha, afinal, jamais fora sua. E passara a acreditar que a morte era apenas uma área de espera. Como os atores esperavam nos bastidores antes de entrar em cena. Relaxou o máximo que conseguiu, tentando se preparar. A van parou e as portas se abriram. O sol forte jorrou dentro do veículo, ofuscando ele e Ralph. Rato e Burson pularam para dentro. Jorrando junto com o sol veio um barulho. Um murmúrio baixo e farfalhante que fez Ralph virar a cabeça de lado, cauteloso. Mas Larry sabia que barulho era aquele. Em 1986, o Tethered Regiment dera seu maior concerto, fazendo a abertura para o Van Halen no Chaves Ravine. E o barulho logo antes da entrada era como aquele. Assim, quando saltou da van, já sabia o que esperar e seu rosto não mudou, embora ouvisse o tênue arquejo de Ralph ao seu lado. Estavam no gramado de um imenso hotel-cassino. A entrada era flanqueada por 2 pirâmides douradas. Parados sobre o gramado, 2 caminhões de carroceria aberta. Em cada carroceria uma jaula feita de tubos de aço. Pessoas o cercavam. Espalhavam-se no gramado mais ou menos num círculo, parados no estacionamento do cassino, nos degraus que levavam às portas do saguão, na entrada de carros onde hóspedes que chegavam paravam antes, enquanto o porteiro apitava para chamar um boy. Derramavam-se até a própria rua. Alguns dos rapazes haviam erguido as namoradas nos ombros para uma visão melhor das festividades. O murmúrio baixo era o barulho do animal multidão. Larry correu os olhos por eles, e cada olho que encontrava se desviava. Cada rosto parecia pálido, distante, marcado para a morte e parecendo saber disso. E, no entanto, ali estavam. Ele e Ralph foram tocados para as jaulas e, no caminho, Larry notou os carros com as correntes e engates para reboques. Mas foi Ralph quem entendeu o que isso queria dizer. Afinal, passara a maior parte da vida trabalhando com máquinas e em torno delas. Larry, disse em voz baixa, vão nos fazer em pedaços. Vão, entrem, disse o rato, bafejando um odor azedo de alho no rosto dele. Suba ali, pão de forma. Você e seu amigo vão montar no tigre. Larry subiu na carroceria aberta. Me dê sua camisa, pão de forma. Larry tirou-a e ficou nu da cintura para cima, o bom e frio ar da manhã em sua pele. Ralph já tirara a dele. Uma onda de conversação correu a multidão e morreu. Os dois estavam muito magros da caminhada. Via-se cada costela. Entre na jaula, Branquelo. Larry recuou para dentro da gaiola. Agora era Barry Dorgan quem dava as ordens. Ia de um lugar a outro, conferindo os arranjos, uma expressão firme de náusea no rosto. Os 4 motoristas entraram nos carros e os ligaram. Ralph ficou um instante sem entender. Depois pegou uma das algemas soldadas que pendiam de sua jaula e a jogou pelo pequeno buraco. Bateu na cabeça de Paul Person e um risinho nervoso percorreu a multidão. Dorgan disse, não faça isso, cara. Vou ter de mandar uns caras segurarem você. Deixe que façam o trabalho deles, disse Larry a Ralph. Olhou para Dorgan embaixo. Ei, Barry, ensinaram essa a você no departamento de polícia de Santa Mônica? Outra risada percorreu a multidão. Brutalidade policial, gritou uma alma ousada. Dorgan corou.
mas não disse nada. Enfiou a corrente novamente na cela de Larry, que cuspiu nelas, meio surpreso por ter saliva suficiente para fazê-lo. Um pequeno aplauso subiu do fundo da multidão e Larry pensou: talvez seja isso aí. Talvez eles se levantem. Mas, no fundo, não acreditava nisso. Os rostos eram pálidos demais, cheios demais de segredos. O desafio do fundo não significava nada. Era o barulho de garotos entrando num salão de estudos. Havia dúvida ali, e insatisfação. Mas Flegg coloria mesmo assim. Aquelas pessoas iam se erguer no meio da noite para a parte do grande espaço vazio em que se tornara o mundo. E o turista andarilho as deixaria aí, sabendo que tinha apenas de manter um núcleo duro, pessoas como Dorgan e Bolson. Os fujões e esquivos da meia-noite podiam ser reunidos depois, talvez para pagar o preço de sua fé imperfeita. Ali não haveria rebelião aberta. Dorgan, Rato e um terceiro homem meteram-se na jaula com ele. Rato estendeu as algemas soldadas abertas para os pulsos de Larry. Estenda os braços, disse ele. A lei e a ordem não são uma coisa maravilhosa, Barry? Estenda, porra! Você não parece bem, Dorgan. Como está seu coração atualmente? Estou mandando pela última vez, meu amigo. Passe os braços por estes buracos. Larry passou. As algemas foram enfiadas e fechadas. Dorgan e os outros recuaram e a porta se fechou. Larry olhou à direita e viu Ralph de pé em sua jaula, os braços ao lado do corpo. Os pulsos dele também haviam sido algemados. Vocês sabem que isso é errado, gritou Larry, e sua voz, treinada por anos de canto, rolou para fora do peito com surpreendente força. Não espero que parem com isso, mas espero que se lembrem. Estamos sendo condenados à morte porque Randall Flagg tem medo de nós. Tem medo de nós e do lugar de onde viemos. Um murmúrio crescente correu à multidão. Lembre-se de como morremos. E que da próxima vez pode ser a hora de um de vocês morrer assim, sem dignidade, como um animal numa jaula. De novo o baixo murmúrio, crescente e raivoso. E o silêncio. Larry! Gritou Ralph. Flagg descia os degraus do hotel. Lloyd Herring ao seu lado. Flagg usava jeans e camisa quadriculada, a jaqueta jeans com 2 broches no bolso da lapela e as surradas botas de cowboy. No súbito silêncio, o barulho daqueles tacões descendo o caminho de cimento era o único som. Um som fora de tempo. O homem escuro sorria. Larry olhou. Flagg parou entre as 2 jaulas e ficou olhando para cima. Era um homem em completo controle, e de repente Larry soube que aquele era o momento divisor de águas dele, a apoteose de sua vida. Flagg lhe deu as costas e ficou de frente para a multidão. Correu os olhos sobre eles e nenhum olho o encarou. Lloyd, disse em voz baixa, e Lloyd, que parecia pálido, acossado e doentio, entregou-lhe um papel enrolado num canudo. O homem escuro desenrolou-o, ergueu-o e começou a falar. A voz era profunda, sonora e agradável, espalhando-se naquela quietude como uma única onda de prata num poço negro. Saibam vocês que esta é uma verdadeira lei na qual eu, Randall Flagg, pus meu nome nesse 13º dia de setembro do ano de 1990, agora conhecido como Ano 1, Ano da Peste. Flagg não é o nome dele, rugiu Ralph. Ouviu-se um murmúrio de choque da multidão. Por que não diz a ele seu verdadeiro nome? Flagg não tomou conhecimento. Saibam vocês que esses homens, Lawson Underwood e Ralph Bretner, são espiões aqui em Las Vegas, sem nenhuma boa intenção, mas antes com motivos odiosos, que entraram neste estado sorrateiramente e sob a capa da escuridão.
Essa é muito boa, disse Larry, uma vez que descemos a rodovia 70 em plena luz do dia. Ergueu a voz em um grito. Eles nos prenderam ao meio-dia na interestadual. O que isso tem a ver com sorrateiramente sob capa da escuridão? Flag suportou isso com paciência, como se achasse que Larry e Ralph tinham todo o direito de responder às acusações. Agora que não faria nenhuma diferença. Então continuou. Saibam vocês que as tropas desses homens foram responsáveis pela sabotagem dos helicópteros em Indian Springs e, portanto, pelas mortes de Carl Hogue, Bill Jameson e Cliff Benson. São culpados de assassinato. Os olhos de Larry encontraram os de um homem parado na frente da multidão. Embora ele não soubesse, aquele era Stan Bailey, chefe da operação em Indian Springs. Ele viu uma nuvem de perplexidade e surpresa cobrir o rosto do homem, e que ele formava com a boca alguma coisa ridícula, como lata de lixo. Saibam vocês que as tropas desses homens infiltraram outros espiões entre nós, e eles foram mortos. É sentença, pois, que esses homens sejam executados de forma apropriada, ou seja, que sejam esquartejados. É dever e responsabilidade de cada um de vocês testemunhar este castigo, para que o lembrem e contem a outros o que viram aqui hoje. Flag lampejou o seu sorriso, destinado a ser solícito neste caso, porém ainda não mais simpático e humano que o de um tubarão. Aqueles de vocês que têm filhos estão dispensados. Voltou-se para os carros, agora em ponto morto e soltando pequenos puffs de fumaça na manhã. Ao fazer isso, houve uma comoção perto da frente da multidão. De repente, um homem abriu caminho à força até o espaço aberto. Era um sujeito grande, o rosto quase tão pálido quanto seus olhos de cozinheiro. O homem escuro devolvera o rolo de papel a Lloyd, e as mãos deste tremeram convulsivamente quando Whitney Hogan chegou à clareira. Ouviu-se o claro barulho de alguma coisa se rasgando quando o documento rompeu ao meio. Ei, vocês! Gente! Gritou Whitney. Um confuso murmúrio percorreu a multidão. Whitney tremia todo, como se tivesse paralisia. Continuava se projetando para cima do homem escuro e desviando-se de novo. Dorgan partiu para cima do cozinheiro e Flag fez sinal para que ele voltasse. Isso não está certo, berrou Whitney. Você sabe que não está. Silêncio mortal na multidão. Era como se todos se houvessem transformado em lápides. A garganta de Whitney trabalhava convulsivamente. O pomo de Adão subia e descia como um macaco numa vara. Nós fomos americanos um dia. Gritou finalmente. Não é assim que os americanos agem. Eu não passava, digo a vocês, de um cozinheiro, mas sei que não é assim que os americanos agem, dando ouvidos a uma aberração assassina com botas de cowboy. Um arquejo horrorizado e farfalhante veio dessa nova Las Vegas. Larry e Ralph trocaram um olhar intrigado. É isso que ele é, insistiu Whitney. O suor escorria por seu rosto como lágrimas das bordas peludas do cabelo cortado rente. Querem ver esses dois caras rasgados ao meio bem na frente de vocês, hein? Acham que é assim que se inicia uma vida nova? Acham que uma coisa dessas pode algum dia ser certa? Eu lhes digo que vocês vão ter pesadelos sobre isso pelo resto de suas vidas. A multidão murmurou concordando. Nós temos de parar com isso, disse Whitney. Sabem, precisamos de tempo para pensar no que... Whitney. A voz macia como seda, pouco mais que um sussurro, foi suficiente para silenciar completamente a voz hesitante do cozinheiro. Ele se voltou para Flag, movendo os lábios silenciosamente, os olhos fixos como o de um peixe. Agora o suor despejava-se por seu rosto em torrentes. Whitney,
Você devia ficar calado. A voz era baixa, mas ainda assim chegava facilmente a todos os ouvidos. Eu teria deixado você ir embora. Por que eu iria querer você? Whitney mexeu os lábios, mas não saiu som algum. Venha cá, Whitney. Não, ele murmurou, e ninguém ouviu a recusa, a não ser Lloyd, Ralph e Larry, e talvez Barry Dorgan. Whitney mexeu os pés como se não tivesse ouvido a própria voz. Seus tênis negros saltados e murchos fizeram barulho na grama quando ele avançou para o homem escuro como um fantasma. A multidão se tornara um só queixo caído e olhar fixo. Eu sabia dos seus planos, disse o homem escuro. Eu sabia o que pretendia fazer antes de você. E eu o teria deixado rastejar para longe até estar pronto para pegá-lo. Talvez dentro de 1 ano, talvez 10. Mas agora tudo isso ficou para trás, Whitney. Acredite. Whitney encontrou a voz uma última vez, as palavras saindo num grito estrangulado. Você não é um homem de jeito nenhum. Você é uma espécie de demônio. Flegg estendeu o indicador da mão esquerda de modo a quase tocar o peito de Whitney. Tem razão, disse tão baixinho que ninguém além de Lloyd e Larry Underwood ouviu. Sou uma bola azul de fogo, não maior que a bola de ping-pong que Liu vivia quicando sem parar, saltou da ponta do dedo de Flegg com um débil estalar de ozônio. Um vento outonal de suspiros percorreu os que o observavam. Whitney gritou, mas não se mexeu. A bola de fogo bateu em seu queixo. Sentiu-se um súbito cheiro enjoativo de carne queimada. A bola cruzou sua boca, fundindo os lábios e trancando o grito atrás de seus olhos esbugalhados. Atravessou uma das bochechas, cavando uma trincheira calcinada e na mesma hora cauterizada. Fechou os olhos. Parou acima da testa. E Larry ouviu Ralph falando, dizendo a mesma coisa repetidas vezes, e juntou sua voz à dele, tornando-a uma litania. Não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Não temerei mal algum. A bola de fogo rolou da testa de Whitney e agora sentia-se um cheiro de cabelo queimado. Rolou para a nuca, deixando uma faixa de escalpo grotescamente calva atrás. Whitney oscilou um momento sobre os pés e emborcou, piedosamente de cara para baixo. A multidão emitiu um som longo e sibilante. Ah! Era o som que as pessoas faziam no 4 de julho, quando a exibição de fogos de artifício era particularmente boa. A bola de fogo pairou no ar, maior agora, brilhante demais para se olhar sem semicerrar os olhos. O homem escuro apontou-a e ela se moveu devagar para a multidão. Os da fila da frente, uma Jane Eggleston de rosto lívido entre eles, encolheram-se para trás. Com voz trovejante, Flegg os desafiou. Alguém mais aqui discorda de minha sentença? Se discorda, que fale agora. Um profundo silêncio acolheu estas palavras. Flegg pareceu satisfeito. Então vamos. Cabeças desviaram-se dele de repente. Um murmúrio surpreso percorreu a multidão. Depois ergueu-se numa balbúrdia. Flegg pareceu completamente apanhado de surpresa. Agora as pessoas na multidão se punham a gritar e, embora fosse impossível distinguir as palavras com clareza, o tom era de surpresa e espanto. A bola de fogo mergulhou e girou, incerta. O zumbido de um motor elétrico chegou aos ouvidos de Larry. E mais uma vez ele captou aquele nome intrigante lançado de boca em boca, jamais claro, jamais inteiro. Homem. Homem da lata. Lixo. Lixinho. Alguém varava a multidão, como em resposta ao desafio do homem escuro.
Flegg sentiu o terror infiltrar-se nas câmaras do seu coração. Era o terror do desconhecido, do inesperado. Ele previra tudo, até o tolo discurso de Whitney no calor do momento. Previra tudo, menos aquilo. A multidão, sua multidão, dividia-se, recuava. Ouviu-se um grito, alto, claro e paralisante. Alguém desatou a correr, depois outro. E então a multidão, o emocional já por um fio de cabelo, disparou num estouro de boiada. Fiquem parados! Gritou Flegg o máximo que pôde, mas foi inútil. A multidão se tornara um vento forte, e nem mesmo o homem escuro podia deter o vento. Uma raiva terrível, impotente, subiu de dentro dele, juntando-se ao medo e formando uma nova e volátil mistura. Dera errado de novo. No último minuto, de alguma forma, dera errado de novo. Como o velho juiz no Oregon, a mulher cortando a garganta no vidro da janela e Nadine caindo. Eles corriam, espalhando-se para todos os pontos da bússola, atravessando o gramado do grande hotel MGM, a rua em direção à Strip. Tinha visto o hóspede final, chegando por fim como uma medonha visão saída de um conto de terror. Tinha visto, talvez, a face rubra de um terrível castigo final. E o que o andarilho que retornava trazia consigo. Enquanto a multidão se dissolvia, Randall Flegg também via, como viram Larry, Ralph e o paralisado Lloyd Herring, que ainda segurava o documento rasgado nas mãos. Era Donald Mervyn Albert, agora conhecido como o Homem da Lata de Lixo. Agora e para sempre, infinitamente, aleluia, amém. Estava atrás do volante de uma comprida e imunda carreta elétrica. O exigido conjunto de baterias do veículo já quase se esgotara. O carrinho zumbia, chiava e avançava aos trancos. O homem da lata de lixo subia e descia no banco aberto como uma louca marionete. Achava-se nos últimos estágios da doença da radiação. Perdera os cabelos. Os braços se projetavam para fora dos farrapos da camisa cobertos de feridas abertas escorrendo. O rosto era uma sopa esburacada de qual um olho azul, desbotado pelo deserto, espiava com uma inteligência terrível, digna de pena. Dentes não havia mais. Unhas também não. As pálpebras eram abas esfarrapadas. Parecia um homem que saíra dirigindo um carril elétrico da boca subterrânea, escura e ardente do próprio inferno. Flegg o viu se aproximar. Desaparecera o seu sorriso. Fora-se sua cor forte e exuberante. O rosto de repente era uma janela feita de pálido vidro branco. A voz do homem da lata de lixo borbulhou em êxtase de dentro do peito magro. Eu o trouxe. Eu lhe trouxe o fogo. Por favor, me desculpe. Foi Lloyd quem se mexeu. Deu um passo à frente, depois outro. Lixinho, lixo querido. A voz era um coachar. O único olho se mexeu dolorosamente procurando Lloyd. Lloyd, é você? Sou eu, lixo. Todo o corpo de Lloyd tremia violentamente, como Whitney tremera. Escute, que é que você tem aí? É a grande, disse Lixo alegre. É a bomba atômica. Pôs-se a se balançar para frente e para trás no banco da carreta elétrica, como convertido num serviço de revivência. A bomba a grande, o grande fogo, minha vida por você. Leve-a embora, lixo, sussurrou Lloyd. É perigosa. É quente. Leve-a embora. Faça-o se livrar dela, Lloyd. Gemeu o homem escuro, que agora era o homem pálido. Mande-o levá-la de volta para onde a pegou. Faça-o. O único olho útil de lata de lixo ficou intrigado. Onde ele está? Perguntou. E então sua voz subiu para um uivo cheio de agonia.
Onde ele está? Desapareceu. Onde ele está? Que foi que você fez com ele? Lloyd fez um último esforço supremo. Lixo, você tem de se livrar dessa coisa. Você... E de repente Ralph gritou. Larry! Larry! A mão de Deus! Tinha o rosto arrebatado numa terrível alegria. Os olhos brilhavam. Apontava para o céu. Larry olhou para cima. Viu a bola de eletricidade que Flegg lançara da ponta do dedo. Atingira um tamanho espantoso. Pairava no céu, tremendo em direção à lata de lixo e emitindo fagulhas semelhantes a fios de cabelo. Larry compreendeu vagamente que o ar estava agora tão carregado de eletricidade que tinha cada pelo do corpo eriçado. E a coisa no céu parecia uma mão. Não! Gemeu o homem escuro. Larry o olhou, mas Flegg não mais estava ali. Ele teve uma mínima impressão de uma coisa monstruosa de pé na frente onde Flegg estivera. Uma coisa desmoronada e curvada, e quase sem forma. Uma coisa de enormes olhos amarelos cortados por escuras pupilas de gato. Depois desapareceu. Larry viu as roupas de Flegg, a jaqueta, o jeans, as botas, paradas de pé sem nada dentro. Por uma fração de segundo, mantiveram a forma do corpo que as ocupava antes, e depois desabaram. O fogo azul crepitante no ar lançou-se sobre a carreta elétrica que o homem da lata de lixo de algum modo dirigia desde Nellis. Ele perdera o cabelo e vomitara sangue, e finalmente os próprios dentes, à medida que a radiação afundava cada vez mais em seu corpo, mas nunca hesitara na decisão de trazer a bomba para o homem escuro. Podia-se dizer que jamais esmorecera em sua resolução. A bola de fogo azul lançou-se no fundo da carreta, procurando o que estava lá, atraída pelo que fosse. Ah, merda! Estamos todos fodidos! Gritou Lloyd Herring. Levou as mãos à cabeça e caiu de joelhos. Ah, Deus! Obrigado, Deus! Pensou Larry. Não temerei mal algum. Não. Uma silenciosa luz branca encheu o mundo. E os justos e ímpios foram igualmente consumidos naquele fogo sagrado.